Olha aí, quem? Não, ei, tu não vai ganhar na goela aqui não. Égua fera. Quem tá dizendo? Quem tá melhor na pontuação? É nóis. Aí, Max, olha aí, as perguntas que ele fez. Diga. Quem está melhor pontuado atualmente na competição? Leão. Quem tem a maior média de público? Leão. Pior que... mas tu tá pedindo respeito? Aí, quem tem que te respeitar é tu, rapaz. Pegou a ferroviária aqui, pô. Bora falar do Leão, não vem botar bocão. Emotions do Leão. Voltamos para o ar, hein? Na internet. Pagamos Na rádio também. Pagamos agora. Marco Antônio pergunta, até quando? Pagamos agora o negócio. Meu irmão, veio o boleto aqui, pagou, foi, Pô, 3 dias úteis. Tá aqui, o cara não inclusive, disse ó. aqui, eu tô dando. O cara Paguei. Não, foi no eu Pix. que paguei. Mas tá no aqui, Pix ó. é desbloqueio, não. Mas o cara Mandei não ainda falou. Agora, tá aqui, ó. O cara não disse aqui que faltava a gente pagar o boleto? Pagou. Tá aqui, Pagou, ó. Gabriel? Tá aqui, ó. Pagou, Gabriel? Então pronto. Dá o close aqui, ó, Gabriel. Olha aí. Aqui, Pix pago. Esse Antônio não presta pra guardar segredo, esse Antônio Neto. Diz que Net gato. Pô, nós fizemos junto contigo aí na tua vai casa, focar. pô, a tua ali é gato. A gente nunca falou nada aqui. Pior. Vamos pegar o teu endereço aí, viu? Pra Como falar é que onde tu tu quer? mora aí. Tem 500 canais. Aí quando vai os caras lá assim, como é que tu... não, eu assinei o Disney Plus. Amigo Renato Alegria já chegou no pedaço. Esse não, esse assina Disney Plus e Premiere. Cheio de leãozinho ali. Esse é outro que põe uma goela, Luizinho. Esse Remo ganha 2, meu Deus do céu. Ele já quer disputar a Champions sendo do continente mano. sul-americano. Aí tem que explicar, Renato, não pode. Ele quer entrar de qualquer maneira. Diz que não dá pra botar. A gente entra naquela chave Fenerbahçe da Turquia, essas coisas. Não dá. Vamos falar desse leão. Tá? Esse Lion que emociona a este povo, a esta nação, de onde eles vêm, Rodolfo? Quem eles são? O mundo azulino. De onde? Eu não sei de onde ele Novidades do Leão para este torcedor que ainda está ferido. Nicolás. Nicolás. Com acento agudo no ar. Isso. Foi oficialmente, né, anunciado pela equipe azulina. 23 aninhos de idade, do jeito que o Max Souza gosta. Eu não entendi isso. Como é que rapaz? Ei, Gabriel, que história é essa? Que jeito que eu... repete aí. 23 anos, do jeito que Max Souza gosta, jogador futuroso. Lá ele. Sim, vai. Jogador futuroso, bom finalizador. Vem do Montevideo Wanderers. Para a primeira vez jogando no futebol do Brasil, né? Jogador que vem com metas e, se forem alcançadas, o Clube do Remo irá exercer o direito de compra do atleta. Acho que o Clube do Remo está pensando de uma forma legal na contratação desse atleta. Vai que ele dá certo aqui, né, no futebol do Brasil. A gente sabe do entendimento do futebol dos argentinos, dos uruguaios. Quando eles querem, saem do país, eles veem essa oportunidade, né? Esse é o maior salário da carreira do Nicolás, que joga no time tradicional lá do Uruguai, que é o Montevideo Wanderers. Jogou com o Diego Hernandes, né? Jogou com o Diego também. Então, as expectativas em torno desse jogador são boas, pelo que ele apresentou já no futebol uruguaio. Eu achei interessante a contratação do Clube do Remo, até surpreendente a contratação do Clube do Remo, e acho que o futebol do Pará demorou muito para estar com essa chegada aí de contratar jogadores jovens para serem ativos da equipe azulina. Vai que esse jogador se destaca e é negociado no futuro por um bom valor, né? Porque o Clube do Remo ele está comprando uma parte do jogador, não está pagando para o jogador vir de empréstimo, já com a obrigação de compra se esse jogador atingir determinados padrões, né, na cláusula da chegada dele. Então, eu acho interessante. Diego Hernandes deverá ir para o jogo diante da equipe do América Mineiro, lá em Belo Horizonte, no próximo sábado, 4 da tarde. Deverá ser a principal novidade da equipe azulina nesse confronto diante da equipe avacoelhada. Aquela história, né, o Rodolfo e Paulo, se você não tem competência suficiente para fabricar em casa, você importa, né? E assim como a China tem os seus tradings, ou seja, você compra
a matéria-prima e exporta o produto pronto, o Remo está fazendo mais ou menos isso, né? Como esses empréstimos com opção de compra do Nathan Camargo, do Kaique Almeida, do Freitas e agora do Nicolás Ferreira. O Remo tem chances enormes de garantir ativos econômicos com a negociação desses jogadores, muito embora esteja fazendo um bom negócio e bem parecido com o Cadu, né? Cadu Sim. tem condições de ser a maior maior transação financeira da história do futebol paraense. Então, tá sendo inteligente o Remo e principalmente algo que a gente batia muito na tecla aqui, cobrava dos times paraenses, porque a gente estava pelo menos uns 10, 15 anos atrasados nisso. A maior fonte de receita do futebol paraense precisa ser negociação de jogadores, porque aqui a gente tem talento suficiente e a gente tem mão de obra suficiente para exportar jogador e não estava conseguindo. O Remo está fazendo uma coisa que o futebol paraense está fazendo há décadas. O Remo está criando finalmente intercâmbio. Nós estamos saindo da bolha do ver o peso e entendendo que o mundo do futebol ele não vai até Salinas. Que o mundo do futebol ele é globalizado. O Remo, assim como o Paysandu, vou falar do futebol paraense agora aqui, dos dois que eu vou falar. Remo, Paysandu e da Tuna também. A hora que eles entenderem que a base tem que ser forte e que a base tem que disputar campeonatos fora de Belém. Tem torneio... Olha, os juniores do Fortaleza, do Bahia, eles vivem na Europa disputando torneios. Porque um jogador desse sendo vendido, 1, 2, 3 milhões, é divisa para o cofre dos clubes. E a gente falou isso na época em que o Paysandu teve a chance de renovar com o Esli Garcia, né? E uma multa rescisória que ia ser de 10 milhões de reais. Ia ser 2 milhões de dólares na época. A multa rescisória do Esli, o Paysandu deixou isso passar. Aí hoje o Remo consegue fazer uma transação que é bem parecida, só que tem a opção de compra, né? O Marcos Braz, ele foi bem claro, né, em relação a como são hoje as negociações dentro do Remo. Porque se a gente parar para analisar hoje, com dinheiro entrando numa Série B, com outros patrocínios também, com a receita da arquibancada, certamente a diretoria de anos atrás, digamos assim, até 10 anos atrás mais ou menos, quando o Remo vivia, quem sabe, uma das suas piores fases, seria contratar, gastar dinheiro, contratar, investir, nisso e aquilo, beleza. Mas o que acontece hoje, de acordo até com o Marcos Braz, é quando um atleta consegue chegar ao Remo, via empréstimo, por exemplo, onde o clube ele não tem a possibilidade ou não tem condições, com aquela limitação financeira, de arcar com todo aquele salário, arca com a metade, o outro clube a metade. Então hoje o Remo ele faz algo que antigamente não fazia, que é de fato negociar atletas para o clube entender que financeiramente eles conseguem dar certo. E quando eu falo dar certo, não é isso, a gente está falando fora das 4 linhas. Porque o planejamento tem que dar certo fora das 4 linhas para poder ter resultado lá dentro. Então hoje o Remo ele vive uma fase financeira saudável, talvez a melhor fase que o Remo já teve. Quando o Bentes ele assume, onde ele reorganiza o Remo, e a gente não pode negar isso, errou muito, mas acertou muito também. Ele conseguiu iniciar uma etapa muito boa para o Remo, em relação ao Profut, em relação às dívidas trabalhistas, que o Remo sofria muito. O presidente botava na mão de outros presidentes e aí as dívidas chegavam. Então hoje o Remo ele vive uma vida financeira saudável, o que não significa viver nadando no dinheiro. Mas hoje o Remo consegue se organizar. E essa negociação, por exemplo, aí do Nicolás, acende um mercado, como o próprio Rodolfo falou, um mercado que a gente não vivia. Indo contra a maré, até contra alguns clubes que só anunciam jogadores estrangeiros por anunciar. Vou trazer um exemplo, sem citar nomes, para não ficar dando um embate entre dupla repá aqui. Teve clube, por exemplo, contratando só estrangeiro porque estava queimado no mercado nacional, por atraso de salário, por não cumprimento de metas, luvas. Então, o que era uma alternativa, hoje vira uma alternativa / inteligência de mercado. E olha, isso que a gente está falando do Remo, volto a dizer, falar do futebol paraense. Ano passado, perdemos alguns jogadores. Não vou entrar em detalhes aqui. E esse ano, vocês podem aguardar. Por exemplo,
a vitrine Remo, a vitrine Paysandu é muito forte. Vocês sabem agora o que esse Diogo Oliveira, o que esse Garcês, esses jogadores que vieram pro Paysandu e estão fazendo essa campanha aí, quando acabar o campeonato, clubes vêm atrás desses caras aí. Com certeza. E o Paysandu vai ganhar o quê? Porque eles estavam fora. Quem botou eles na vitrine? Justamente. Hein? E o Paysandu não vai levar nada. O Remo tá aprendendo que uma coisa, o clube é gigante. Acabou aquela história, quando nós estávamos em terceira divisão, de ficar, pô, tu quer vir jogar aqui? Pô, não, hoje os caras querem vir jogar, porque a vida dele... Em relação à vitrine, os meninos devem concordar comigo, e principalmente o torcedor. Amigão. O que eu vou falar não reflete 100% dentro de campo. Mas um torcedor que quer voltar a ter vitrine, quer voltar ao mercado do futebol, dupla repar. Se o Remo anuncia hoje, pode ser uma comparação bem patética, mas é uma realidade. A gente não pode fugir da realidade. Se o Remo hoje, até o Paysandu, contrata um jogador com 5 mil seguidores, a partir do anúncio dele, isso dobra, isso triplica. Sim, o que isso quer dizer em relação ao futebol? Isso não quer dizer nada. Mas nisso, o cara já consegue ter uma vitrine muito maior. Aí tem jogo ESPN, tem os programas que citam os nomes, tem um empresário que coloca os melhores momentos no YouTube. Cara, é um mercado absurdo. E aqui a gente consome tudo. Bad Boy, você já ouviu aquela história de uma caneta? Estou fingindo que eu tenho uma caneta aqui. Uma caneta, acabei de comprar uma caneta direto da fábrica. Ela vale R$2. Se o cara colocar adesivo de Remo e Paysandu e vende a 5, ela vende. Deus o livre, pô. Cara, é incrível como a gente consome Max, o nosso futebol. Você tá na vida de jornalista esportivo há quanto tempo, Max? 10 anos. 10 anos. Então, há 20 anos antes de você entrar, tinha um repórter que dizia que isso aqui é uma teta. O Pará é uma teta. Aqui é o seguinte, tu quer ganhar dinheiro, vá pro repar e organiza os pinicos. Pinico, organiza os pinicos. Vai adesivar? Não. Espera o resultado. Quem ganhou? Põe o escudo e vende os pinicos todinho. O torcedor é apaixonado. Mas tu tem que saber explorar toda essa paixão. Nós vivemos em uma terra... Por que tu achas que a Liberal Mais arrebentou, vai continuar arrebentando e vai ser campeã sempre? Por quê? Tu sabes por quê? Por quê? Porque ela fez um projeto que na minha cabeça eu já tenho há 20 anos. Rodolfo Souza sabe disso. O meu sonho era ter um canal de televisão ou uma rádio para fazer esporte o tempo todo. Por quê? Nós vivemos uma terra que respira o quê? Futebol. E os caras querem falar o quê aqui? Tu vai numa banca daqui que tem aquelas coxinhas lá para vender, salgado. Qual é a que mais vende, minha senhora? Olha, o que mais vende aqui é caranguejo e camarão. São as gostosas, é o que mais vende. Aí tu chega lá, minha senhora, cadê aquela coxinha? Não, olha, nós temos mista, nós temos de frango, ela só não tem o que vende. Então, o futebol, o torcedor do Pará, ele amanhece querendo saber das notícias do time dele. E quando ele vai dormir, se tiver alguma coisa, ele quer saber do time dele. A paixão do nosso torcedor, ela é diferente. O torcedor paraense, ele é apaixonado pelo time dele. E os dirigentes estão descobrindo isso 40, 50 anos depois. Graças a Deus que eles estão descobrindo. Tem estados aí que o cara tem CT, tem dinheiro, mas não tem torcida. Aqui é diferente. Aqui a gente tem os que têm dinheiro, mas não se metem, porque os caixões têm gaveta, o cara pensa que vai levar. Ou não se mete também porque tem alguns artistas e o cara não quer se misturar. Entendeu? Mas, paixão, Paulo, Deus, eu sempre digo e até brinco, Deus sabe quando não botou uma ponta no meu bolso. Se o Paulo tivesse assim, uns 50 milhões, uns 40 milhões para investir, Paulo, eu pegava um Remo e Paysandu desse, mais fácil. Tu ia ficar liso, eu não sou burro. O Paysandu, quando teve dinheiro, foi parar onde? Libertadores.
O Remo tá onde? Série B. Porque tá com dinheiro, não tá? Tá. Então pronto, é isso aí. Eu vejo até alguns comentários em relação e você já falou muito isso sobre os milagres financeiros, né, Bed? Eu só acho, quando o torcedor ele toca em nomes, fala algumas coisas assim, eu até falo pro torcedor, quando alguns falam isso com respeito, para terem muita responsabilidade na internet, né? Porque assim, gente, quando você fala algo com nomes, cita supostas fontes de dinheiro, eu acho que você tem que ter cuidado porque você tem que provar algumas coisas. Exatamente. Então tome muito cuidado na internet. Eu, por exemplo, vivi o milagre econômico bicolor. Pois é. Eu estava lá, posso falar. Acompanhou de perto toda a situação. Eu vi o milagre econômico bicolor. Por exemplo, a Espanha estava em crise, a Grécia em crise, Portugal em crise, os Estados Unidos em crise, o Brasil em crise e o Paysandu endinheirado. Era um milagre econômico bicolor. Da onde vinha, mas que todo final do mês os sacos de dinheiro chegavam lá. Eu era o repórter, eu via. Menino do Paysandu chegava para receber, era nego saindo com um pacote desse tamanho. Agora, quando chegava dentro de campo, lona, gol. Agora, o detalhe do dinheiro, Bed, é que mesmo um time não sendo liso, ou um time tendo muito dinheiro, eu faço aqui uma analogia à Serra Pelada, onde muita gente bamburrou, mas muita gente não sabia como gastar dinheiro. Esse é o grande detalhe do futebol paraense. Mas a Serra Pelada, se a gente for fazer uma analogia, como você está falando, a Serra Pelada é uma história meio complexa. Porque, olha só, muito. A Serra Pelada, o que ela fazia? Ela cantava o Eldorado, aí você era garimpeiro. Você mergulhava e ficava naquele mercúrio, tua saúde indo embora. E aí, às vezes, o teu dinheiro acabava, aquela pontinha que tu levou, e aí tu começavas a te enterrar. Como é te enterrar? Olha, tem o mercadinho do dono do garimpo. Tu ia lá, comia. E à noite ainda tinha as primas, que podia também ser pago com trabalho. Quando você encontrava o ouro, que você dizia assim mesmo, eu encontrei, o cara dizia, peraí, mas tu me deve já. É só meu isso aqui, e tu ainda continua me devendo. Ou seja, tu virava um escravo. Né? Muitos sonhos acabaram assim ali. Mas olha, só isso aqui não dá para cobrir nem a metade do que tu me deve. E por que eu trouxe isso em relação ao nosso futebol? Porque já tivemos épocas, trago de uma história recente, o Paysandu na Série B, desculpa ficar falando do Paysandu no horário do Remo, mas só um exemplo, onde teve contrato. A gente entende seu coração. A gente, o Paysandu que teve contrato, inclusive com a Caixa, teve oportunidade de fazer seu CT, mas trazendo para o lado do Remo. O Remo que hoje vive o seu auge financeiro, onde nessa melhor época de uma saúde financeira e trouxe uma reorganização, faz com que o trabalho ele seja muito mais exigido a partir de agora, né? Onde a cobrança é maior. O Paysandu, a gente está no horário do Remo, vamos já voltar a falar do Remo. O Paysandu, quando teve esse milagre econômico, o Paysandu, Rodolfo Souza, ele só não foi embora por causa das vaidades. Aqui, ó. Por causa da eu tô falando, e eu posso, no meu livro Lisos Abandone o Futebol, eu vou contar a história para vocês. Não me perguntem quando, mas eu vou contar. O Paysandu só não foi embora por vaidades. Os caras que estavam com bala na agulha nessa época, bala na agulha para gastar mesmo, estavam no Paysandu. Eu não vou citar nomes, porque a galera toda sabe de quem eu estou falando. Um era dono de hospital, o outro era dono de colégio, universidade. O outro, meu irmão, era só milionário. E o Paysandu não foi embora por causa de vaidades. Sabe por que ela não foi embora? Porque eu não vou fazer, porque o Luizinho, que é o presidente, então por que eu vou fazer? Entendeu? Por isso que o Paysandu não foi embora. Mas vamos embora. 18 horas, 15 minutos na capital paraense. Bem, esse time do Remo precisa de modificações na visão de vocês. Vocês fariam o quê? Trocariam, se vocês fossem o treinador do Remo, analisando o que o Remo tem perdido de gols, o que o Remo também tem vacilado ali em termos de alguma marcação. O que vocês fariam se fosse o português? Bed, Está só um minuto. E a galera do chat opinando também, tá? Eu tô curioso para saber a condição física do Regis. Porque eu acho que já houve uma paciência muito grande em relação
a minutagem dele dentro de campo e a capacidade que ele pode entregar. Acredito muito na ciência e sei que o Remo tem um método de trabalho muito interessante e muito avançado, que é o NASP. Mas o Regis já tem muito tempo de casa, foi expulso sem entrar na penúltima partida, tanto que cumpriu suspensão no último jogo. E é inadmissível ainda ter algum tipo de resposta, se é que essa resposta vai acontecer, sobre condições do Regis atuar somente meia hora ou 40 minutos. Eu acho que o Remo tem que mudar um pouco a cara. Sabe por quê? A partir de agora, as pedreiras vão acontecer, porque estamos falando de Série B, mas vai pegar um América completamente em crise, não tem pressão de torcida, porque a torcida é mínima, enfim, não faz nem cócegas, com todo respeito, mas não tem como comparar. Vai ter ingresso de graça. Portão aberto, acho que ainda vai dar mais torcedor do Remo do que torcedor do América. Troca o diretor de futebol, tá numa maré, acho que talvez a pior fase do América nesses últimos anos, com sérios riscos de, quem sabe, cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas, mais uma vez, o clima é completamente favorável ao Remo. E a gente cai naquela máxima de que o Remo é responsável pelo resultado dele e só depende dele. Esse é o grande detalhe, o Remo depender dele. Então, eu acho que não dá para inventar muita coisa, e nem precisa inventar. O ruim do Remo, além do que aconteceu contra a Ferroviária, é uma questão que foge um pouco da questão tática, foge um pouco da questão técnica, é mais na questão de jogador estar ligado. E a gente não pode deixar de destacar, por exemplo, o jogo que o Kaique Almeida fez, que eu acho que por uma pressão externa, alguma mudança deve acontecer em relação à zaga. Então, eu acredito que o Kaique Almeida será sacado da equipe titular, apenas isso. E como eu falei sobre a minha curiosidade em saber sobre a minutagem a partir de agora do Regis, eu já entraria com o Regis, mas é uma dor de cabeça boa agora do Antônio. Resta saber se ele vai entrar com o Caio Vinícius que vai entrar no jogo. Aí vem o Cantígio, será que é Pavani ou Regis? Caio será Vinícius, que é Jaderson? Caio Vinícius, Cantígio e Caio Vinícius, Cantígio, muito provavelmente o Pavani. Pois é, essa que é a questão, Rodolfo. Esse é o mesmo meio de campo. Porque hoje, eu estava comentando aqui, que o clima hoje é favorável ao Remo. O América está todo pressionado, embora não tenha uma pressão muito grande, se for comparar as duas torcidas. Mas, além de estar favorável ao Remo, eu não acredito que tenha que mudar muita coisa. Mas o Remo também está pressionado, os jogadores do Remo também estão pressionados. Só que quando eu falo favorável, se a gente analisar o contexto contra a Ferroviária, que o Remo pecou em muitas oportunidades, mas teve ali uns erros diretos que resultaram no gol da Ferroviária. Eu acho que o caminho do Remo estava correto, mas faltava variação. Eu acho que a partir desse para mim o Remo jogou bem o primeiro tempo contra a Ferroviária. E a Ferroviária ela marca aquele gol porque não pode acontecer. Tipo, o Natan, ele me dá uma coletiva hoje falando de uma sequência de vitória. Agora, aquele gol que o clube do Remo que ele toma, todo mundo coloca a culpa do Kaique, mas não existe um lateral direito abandonar uma jogada, pô. O Natan, ele poderia não estar jogando no Santos, beleza. Mas, mano, era 45 minutos do primeiro tempo, velho. Cara, é o seguinte... É o quarto jogo que o Remo toma gol depois dos 45, incrível. Entendo a questão fisiológica, entendo que a cada ano no futebol os caras correm mais, respeito o trabalho de fisiologia, tem que ser respeitado, tem que ser levado em consideração. Mas espera lá, mano. Espera lá. Eu sou aqui da bancada o segundo mais velho. Mano... A galera que tiver com curiosidade, é só pegar e ver como eram jogados os campeonatos brasileiros nos anos 90, irmão. Teve jogo de Remo e Paysandu, que o Remo jogava na segunda e já ia viajar pra jogar na quarta, pô. Os caras não morriam e todo mundo sabia o time base, era aquele time. Entendeu? Eu acho que beleza, bacana, tem a questão, logicamente, da parte física. Mas, mano, aquilo ali do Kaique, do Natan, lateral direito do clube do Remo, é no mínimo irresponsabilidade, pô. Ele abandonou, ele abdicou do lance, cara. Verdade. Entendeu? É no mínimo. Eu não consigo conceber e entender que um jogador que vem de base de time de primeira divisão, que já jogou no Vasco, já jogou no Internacional, que estava hoje no Santos, com 23 anos de idade,
no terceiro jogo dele como titular do Clube do Remo, já com ritmo de jogo, ele vai estar cansado ao ponto de abdicar de uma jogada aos 45 minutos do primeiro tempo. Não dá, mano. Não dá. Eu tava Kaique errou no agora. lance, só pra eu concluir, Sim. Luizinho. Kaique errou no lance. O zagueiro não tem que ir de primeira? Pô, ele sabe disso desde moleque, que não tem que ir de primeira. Mas ninguém fala do Natan, cara. Ele abdicou da jogada. Tanto que eu tava do outro lado, no gol do Planetário, acompanhando o lance, eu achei que a bola ia sair, pô. Quando eu falei, caramba, o maluco chegou, velho, pode acreditar. E eu não vejo ninguém falando do lance do Natan na jogada, cara. Só sobrou pro Kaique. Aí é complicado. Quando eu digo que o Antônio Oliveira, seja lá qual for a motivação dele, não precisava fazer tantas mudanças assim no Remo, e sim aproveitar as peças que chegaram na gestão dele, digamos assim, no Remo, para melhorar as lacunas que tinha enquanto o Daniel Paulista estava trabalhando aqui. É disso que eu tô falando, disso que eu vou falar agora. E isso que eu vou falar, não sei qual foi a motivação, se foi pela parte física, se foi pela parte tática. Acredito que mais pela parte física. Mas olha todas as mudanças que houve de 5 rodadas pra cá no time do Remo. Primeiro, na zaga, entrou o Camutanga, que, pô, todo mundo concorda que o Camutanga hoje é titular incontestável no Remo. Saiu o Reinaldo por conta da lesão e depois por opção técnica, e entrou o Kaique Almeida. Saiu o Marcelinho, entrou o Natan. O meio de campo está praticamente todo diferente. Contra a Ferroviária, o Remo entrou com Cantígio, Natan Camargo e Pavani. E o Marrone garantiu a titularidade, coisa que a gente já esperava, e o Davó entrou. Que pra mim é um time melhor. As No papel é melhor do substituições- que o começo do ano. Inclusive da Série B. Eu acho melhor. Mas aí olha a reflexão que eu vou fazer. Olha a reflexão que eu vou te fazer no papel agora. é melhor. As 5 mudanças que o Remo fez no jogo passado, o Remo tirou o Pavani pra botar o Jaderson, tirou o Natan pra botar o Janderson, que era titular no começo da Série B, tirou o Kaique Almeida, não pra botar o Reinaldo, mas pra botar o Alan Rodrigues, tirou o Natan pra botar o Marcelinho e tirou o Cantígio pra botar o Caio Vinícius. E a partir daí, foi o momento em que o Remo conseguiu reagir no jogo, que o Remo conseguiu voltar a tomar a rédea da partida, voltar No a segundo criar tempo? no segundo tempo. Sim. Não, Depois das mudanças, o Remo ficou melhor. Pra mim, no segundo tempo, quando ele pega e coloca o Caio Vinícius, que o Remo ia tomar o terceiro gol, foi pra segurar, pra não ir embora o saldo de gols. É verdade, mas Eu o não- Remo eu não vejo dessa voltou a forma. tomar as rédeas do jogo. Pra mim, o Remo voltou jogou pro bem controle o do primeiro jogo. tempo. Agora, Aí, por circunstância do jogo, vai lá. Eu não acredito- Circunstância do jogo, não. E responsabilidade do Natan. Toma o primeiro gol. Cara, pra mim, o principal culpado desse primeiro gol do Remo é o Natan, velho. Não é o Kaique, Pois é. cara. dito tudo isso, eu O não Remo teve acredito... chance. Até o gol da Ferroviária. Quantas chances a Ferroviária criou no jogo? Cara, não tô lembrando não. Acho que Acho que nenhuma. nenhuma. O Remo teve 2. Dito tudo isso que eu falei, eu não imagino que o time do Remo, com essas 5 substituições aqui desde o começo do jogo, com todos plenamente bem fisicamente, iria ser pior contra a Ferroviária do que esse time que entrou. Não, se for na colocação de tu falar que aquilo que o Abner até tocou aqui e chega e fala, mas eu não escuto, né? A gente só pode fazer uma pergunta. Nós só podemos hoje no Remo fazer uma pergunta por entrevista com o Antônio Oliveira. Pós-jogo? E acha até que a Uma. galera lá, viu, o pessoal Tá, tem que... só uma. É, e eu acho Então a gente tem que pensar muita Pois coisa. é, e eu acho que muito, o pessoal... E só um ponto, toque, Bad. Rodolfo. Acho que o pessoal que só permite essa pergunta, acho que tá muito. Só meia. Tá? E tem outro ponto. Que você acha do... Pessoal, se pudesse fazer, então faz mídia. Já que a imprensa só pode fazer uma pergunta, faz através de sinal. Rapaz, o Remo tem umas coisas no Remo que eu faço sinal da cruz. Sabe? O cara... Uma pergunta pro repórter. Epa, frescura tem limite, rapaz. Vai. Então a gente sai do jogo, cara, a gente tá pensando em muitas coisas. Por exemplo, a minha indagação pro Antônio foi a questão do Remo. Mesmo que eu achei que o Remo jogou melhor o primeiro tempo, mas até pelo fato dele criar, o Remo só desarmou 2 vezes, a Ferroviária 12 no primeiro tempo. Correto? Só foram 12 desarmes da Ferroviária e 2 do Remo. Mesmo o Remo tomando as rédeas da partida, eu acho muito pouco. Porque um time que quer subir
Ele tem que pressionar. Ele tem que marcar em cima, ele tem que marcar embaixo. O investimento do Remo é pra isso. E concordo. E eu duvido que com Jaderson e Caio Vinícius o Remo não tinha desarmado mais. E concordo, Luiz Moura, nesse ponto que você fala aí, que já que os jogadores estavam cansados, mesmo outro time do Remo, ele, em Belém, ele tem totais condições de ganhar da Ferroviária. Totais condições de ganhar da Ferroviária. O Caio Vinícius, a informação que eu tenho, eu fui atrás dessa questão de não começou a partida como titular do Remo no jogo contra a Ferroviária. Ele declarou na entrevista por causa da ele... parte física do atleta. Ele declarou. Beleza, entendo. Então o mapa da mina, para o Remo voltar ao trilho da vitória, é justamente o que o Max falou lá no início dessa nossa discussão. A parte física precisa ser aprimorada. O Remo tem toda a estrutura de um NASP, que hoje é referência no norte do Brasil, não é novidade para ninguém, para a recuperação de jogadores que hoje são jogadores de altíssimo nível em termos físicos. Altíssimo nível em termos físicos. Tem. Quem? Os jogadores do Remo? O quê, pô? O NASP hoje tem estrutura suficiente para recuperar jogadores em altíssimo nível físico. Vai, fala, te vinga, vai. Eu só achei engraçado. Não, vai, te vinga. Mano. Não, E aí, por que não tá recuperando até agora? Por que não tá recuperando até agora? Essa é uma... Não tô dizendo que o NASP tá fazendo um trabalho ruim, e o tá? Regis Não tô dizendo isso. Agora, quero ver Só agora. que o Regis não conseguiu jogar 90 minutos, não conseguiu jogar 60. Ele não vai conseguir o jogar 90 minutos. O Jaderson ainda não conseguiu jogar. Tá. O Regis não vai jogar 90 minutos esse ano. O Cantígio ainda não conseguiu jogar. O Diego Hernandes está em adaptação física há 3 semanas. Aqui. O Diego... E repito. Porque a galera faz cortes e coloca aí no YouTube. O Regis não joga esse ano. O Regis não vai jogar nenhuma partida 90 minutos. Não precisa esperar o Regis. O Remo perdeu sexta-feira, não foi? Perdeu. Vai ter 8 dias não, até perdeu entrar. Sexta-feira, né? Isso. Então, quando é o jogo? Sábado. 4 da tarde, 8 dias. Quero ver quem vai falar em cansaço. 8 dias. O Regis não vai jogar 90 minutos. O Viseu, a diretoria do clube do Remo, não vai demitir. Somente se o Viseu não jogar um mês, né? Algum outro clube interessado em pagar ou o total do salário ou metade. Ninguém vai pagar o salário que o Viseu recebe aqui. E no Brasil ele só sai para uma Série C. E o Antônio Oliveira ele se encaixa muito na questão do Viseu. Como é treinador, pode haver um acordo, uma parcela, mas o Antônio Oliveira ele ganha muito bem no Remo e o contrato dele, eu não sei se até o final desse ano ou até o final do ano que vem. Se fosse até o final desse ano, seria bem mais fácil você conseguir demitir. Agora são mais 12 meses de salário. E dando a César o que é de César, o Antônio Oliveira falou com todas as palavras, que a recuperação de um jogo para outro, a partir do jogo contra o São 72 horas. até o jogo contra o... Aliás, do Avaí, né? Do jogo contra o Avaí até o jogo contra a Ferroviária, não ia ser a ideal. Sim. Ou São seja, 72 horas. Se isso é muleta, se não é, se a gente só manca quando tem... Não é muleta. Mas a gente tem que levar isso em consideração também. A recuperação do Remo não foi a ideal. Não é muleta porque, cientificamente falando, no ponto de vista da ciência, a recuperação de um atleta de futebol de alto nível são 72 horas. Quando o torcedor até me questiona lá no Instagram, de vez em quando tem umas mensagens lá falando sobre alguma coisa de bastidor, sendo que é difícil eu comentar isso no Instagram. Eu recebi uma pergunta, eu acho que foi sábado. Max, por que vocês falam tão assim do Remo, como se o Remo estivesse na lanterna, e do outro lado, quando ele se refere ao Paysandu, vocês falam como se tivesse tudo bem. Eu não ia responder, mas eu acabei respondendo porque naquela hora eu estava com tempo livre. O que eu respondi, eu falo aqui, gente. Eu cobro o Remo, e a gente fala aqui das dificuldades que o Remo tem, não é porque a gente quer falar das coisas ruins dentro de campo, mas a gente cobra porque o Remo, não estou falando somente na questão financeira, eu estou falando de qualidade, nome por nome, analisando todo o contexto de titularidade do Remo também. O Remo hoje tem um dos melhores elencos da Série B. E a gente cobra porque a gente sabe que eles podem entregar. O Daniel Paulista saiu, alguns nomes chegaram, mas tem muito jogador que fez a diferença no início da competição e agora está oscilando. E é por isso que a gente cobra e é por isso que eu cobro. Né? Eu falo novamente, o Remo acho que está entre os 6 melhores elencos da Série B. Top 4?
Aí, O elenco do Remo é fortíssimo, cara. É muito bom. O investimento do bom. Remo... E é por isso que a gente O investimento do cobra. Remo é top 4 da competição. E é por isso que a gente cobra. A gente não cobra porque quer pegar no pé de ninguém. Muito pelo contrário, cara. Agora, se for querer comparar com a situação do Paysandu, compara o início da Série B para agora, tá bacana. O caminho é esse, apesar de faltar muita coisa para se livrar de um possível rebaixamento. Só porque muitos gostam de fazer essa comparação, mas eu só encho o saco mesmo, porque o Remo tem jogadores que podem fazer a diferença e é um elenco muito bom. Mas tem que variar, tem que estar ligado, o Remo tem que parar de tomar gol no final do jogo. O Remo tem que parar de ter apagão. E eu acho que isso foge do treino, eu acho que isso foge de qualquer outra situação de jogo. Eu acho que isso é conversa. Sabe aquele momento de uma pré-eleção onde o treinador fala que é para acreditar em todas as bolas, onde é para acreditar em todos os lances, e falta isso. E eu sinto falta nisso, dentro do Remo. Eu não sei quem é o líder hoje dentro de campo. Eu não sei quem é. Apesar disso não trazer 3 pontos, mas faz diferença. Quem joga travinha sabe disso. E quem joga profissionalmente deve saber do que eu estou falando.